Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam acompanhando aí essa série de vídeos sobre autoestima que eu estou fazendo. Estou muito animada, como eu falo em todos os vídeos. Então vamos ao próximo assunto. Caso você esteja chegando aqui agora nesse vídeo por conta do tema, já tem outros 3 vídeos, 2,5, né? Que eu gravei como um adendo do segundo, mas eu considero que são 3 vídeos sobre autoestima. Então, algumas coisas que eu vou falar, eu já disse, expliquei um pouco no outro vídeo, principalmente sobre autoconceito. Se você não viu, então dá uma chegadinha lá, eu vou colocar os links aqui embaixo dos outros vídeos, tá? Aqui na descrição desse vídeo. Aí você pode ir lá assistir. Caso você queira assistir esse aqui e depois assista os outros, talvez você não sinta falta de assistir, ok? Então vamos lá. Então nesse vídeo eu quero falar com vocês de um conceito que permeia a psicologia de uma forma geral, é muito importante e é um dos grandes causadores aí das nossas repetições e autossabotagens que a gente vem fazendo na nossa vida, né? Ao longo da nossa história. Então, para começar, eu vou ler um exemplo para a gente tentar trabalhar em cima desse exemplo e entender qual é o conceito que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, um homem sabe que não é seu destino ser feliz. Ele sente que não merece sê-lo. Abre parênteses. Além disso, sua felicidade poderia magoar seus pais, que jamais conheceram sua própria felicidade. Fecha parênteses. Mas, quando ele encontra uma mulher que admira e que o atrai, e ela corresponde, ele sente-se feliz. Por um tempo, esquece que a realização romântica não é a sua história, não é seu roteiro de vida. Entregue ao prazer, ele se esquece por um pouco de tempo de que isso violenta seu autoconceito e, portanto, o faz sentir-se fora de alinhamento com a realidade dentro dele. Após algum tempo, contudo, a alegria mobiliza a ansiedade, como acontece àqueles que se sentem desalinhados em relação ao modo como as coisas realmente são. Para reduzir a ansiedade, ele precisa reduzir a alegria. Por isso, guiado de forma inconsciente pela lógica mais profunda de seu autoconceito, ele começa a destruir o relacionamento. O que isso quer dizer? É como se nós tivéssemos uma realidade dentro de nós, que está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, pessoal, é a parte mais profunda do nosso ser, né? Pensa num iceberg, eu acho que essa é a melhor metáfora, o Freud usou para descrever. Eu acho que ela é perfeita, não tem nada melhor para a gente entender. Você pode nunca ter visto um iceberg na sua vida, mas você já viu filmes, já viu desenhos, alguma coisa do que é um iceberg. Ele tem o ice, né, que é aquele, às vezes, uma coisinha pequena, né, e assim, quando eu faço assim é pelo desenho que a gente vê geralmente, né, mas é uma boa metáfora, assim, é uma boa ilustração. Tem algo assim pequenininho para fora do mar, para fora acima da superfície, né, do mar. Só que para baixo, embaixo do mar, você só vê isso aqui, né? Porque você tá vendo a superfície. Só que aqui embaixo tem todo um pedregulho, desculpa, pra cá, né? Aqui embaixo, assim, que você não vê. E, inclusive foi o que, né, fez dançar lá o Titanic. E isso seria o inconsciente, é toda essa parte aqui submersa, né? Que nós não vemos. Então, que nós não sabemos, que está lá no fundo do nosso ser. Então, geralmente, o que a gente quer, os nossos sonhos, as nossas metas, é tudo aqui mais ou menos no nível, né, submerso do consciente. Então, quando eu leio uma história dessa, é bem nítido que ele tem uma realidade, e aqui, né, coloca essa realidade de uma forma diferente, porque é a realidade dele, cada um tem a sua própria realidade. Baseada em quê? No seu sistema de crenças, no seu autoconceito. Então, se você não muda o seu autoconceito, o seu sistema de crenças, dificilmente você vai conseguir mudar a realidade que você vive. Porque a realidade que você vive, mais uma vez, ela é baseada naquilo em que você acredita internamente, no seu inconsciente.
e não nas suas crenças conscientes, ok? Então, nesse exemplo, por exemplo, né, desse moço aqui, ele sabe, por isso coloca entre aspas, mas é porque ele tem escrito dentro dele que o destino dele não é ser feliz. E aqui ainda coloca um baita de um parênteses falando que ainda mais porque seus pais não foram, e quem é ele para ir além dos pais? E aí, esse parênteses aí é um vídeo à parte, né? Mas se você quiser saber mais sobre isso diz de quê? De lealdade familiar, então um pouco de pertencimento, que eu já falei em um outro vídeo, não é dessa série, mas dá para entender. Mas, de qualquer forma, ele tem escrito lá no sistema de crenças dele, e pode ser, inclusive, porque ele nunca viu os pais experienciando felicidade, que ele não merece ser feliz. Então, ou seja, isto é a realidade. Só que, conscientemente, ninguém vai falar, não, eu não mereço ser feliz. Não, eu quero ser feliz, eu quero encontrar alguém, eu quero que me faça feliz. E aí você acha, às vezes, uma pessoa que te corresponde, e aí resolve se entregar e tudo bem, só que em determinado momento, essa alegria que você começa a ter com essa relação, que é essa felicidade que ele sente, gera uma ansiedade. Da onde que vem essa ansiedade? De um alarmezinho lá do inconsciente. Opa, peraí. Isso aqui não está de acordo com a realidade que está aqui dentro, não. Aqui dentro está escrito que você não merece ser feliz. Eu não conheço isso, então isso para mim é perigo. E aí o homem vai lá para reduzir essa ansiedade, ele tem que fazer o quê? Terminar com alegria, né? Para voltar a ser como era antes. E aí são os boicotes, as autossabotagens que a gente faz. Isso deriva de uma coisa que a gente chama-se profecia autorrealizante, né? Eu não sei muito bem se uma coisa deriva, não sei, é igual o ovo e a galinha, né? Quem nasce primeiro, é a profecia autorrealizante ou seu autoconceito é que cria as profecias autorrealizantes? Então, provavelmente, o autoconceito que você tem vão criar as profecias autorrealizantes. E isso independente se você tem baixa ou autoestima baixa ou alta. De toda forma, nós criamos a nossa realidade. Isso não é nada místico, não tem nada de... É fato, né? Temos uma física quântica para explicar isso. Mas se você não quiser ir tão longe porque você não entende nada, não importa. O inconsciente explica, né? E aí, o que é a profecia autorrealizante? É justamente, eu tenho algo em que eu acredito. Eu acredito e creio em uma coisa fortemente. É como se eu fizesse de tudo para que isso acontecesse. E isso vai se realizar porque é o que eu acredito. Então, por isso que se torna uma profecia. A profecia, não é isso? O profeta, não sei o que lá, profetizou que isso vai acontecer. Todo mundo acredita, nossa, isso vai acontecer, é uma profecia. E com a gente não é diferente. Então, nós criamos, né, temos uma crença, e aí, baseado nas crenças que nós temos, nós pensamos, então, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, eu crio uma profecia, e ela se realiza. Por isso que se chama autorrealizante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, para ver se fica claro, acho que ficou claro. Mas aqui é um padrão de destruição mesmo. Se eu sei que o meu destino é ser infeliz, então a realidade interna não pode se confundir com isso que está se apresentando para mim, né? Então eu vou ser infeliz, porque é isso que está escrito para mim. Então, como que eu faço isso? Por exemplo, eu acredito que todos os homens são infiéis. E eu já tive clientes aqui com essa crença muito, muito forte. E aí você tenta questionar essa crença. Para você ver se é uma crença, você começa a questionar. Mas espera aí, todos? Quando você escuta todos, sempre, nunca, liga o alarme que aí pode ter uma crença. Então você vai investigar, mas todos? Mas em todo lugar do planeta, você acha que não existe nenhum homem que seja fiel? Não. Então, o que vai acontecer com você? Todos os homens da sua vida serão infiéis, porque é nisso que você acredita. Ah, Cristina, mas como que eu faço? É ele que me trai, é ele que é infiel comigo. O poder do inconsciente está aí, né?
nós encontramos uma pessoa e aí, a princípio, a gente não quer ver nada disso. E é inconsciente, né, pessoal? Então a gente não sabe disso, a gente não quer ver isso. A gente lá no fundo acredita, né? A gente sempre escutou falar que homens são infiéis, mas você fica tentando, não, mas eu vou conseguir um que não é. Racionalmente você acredita. E aí você começa a se relacionar, mas essa crença tá lá, no seu pano de fundo. E em determinado momento, se essa pessoa ela faz qualquer coisa, e não precisa ser de trair, algo que ative isso, por exemplo, falar que vai na padaria e aí passar na casa do amigo antes de ir na padaria. Então, porque ela não te falou isso, você descobriu ou ficou sabendo e ele nem comentou porque foi, enfim, coisas que a gente sabe que acontece, né? Que você vai investigando, de repente você vai descobre e já tira todas as conclusões sem querer saber o que aconteceu de verdade. E aí você acredita que aquela pessoa foi infiel a você. Não vai ser nada que essa pessoa fale ou faça que vai te mostrar o contrário, porque isso está no seu sistema de crenças. E se ele ou ela ainda não te traiu, a chance de que isso aconteça é muito grande. Porque você começa com uma paranoia, com um excesso de ciúme, um excesso de querer saber, e isso vai fazendo com que a pessoa sinta aquilo, né? Fala, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso. É como se ela fosse quase movida a ir por aquele caminho lá de repente deixar assim uma terceira pessoa entrar. Ah, Cristina, mas então você quer dizer que se o outro traiu, a culpa é minha? Primeira coisa, não quer dizer que é culpa de nada de ninguém. Esqueça esta palavra culpa, porque ela só te traz problemas, né? A gente aqui sempre fala de responsabilidade. Então, se você está num relacionamento a dois, você tem sim 50% de responsabilidade sobre tudo que acontece. Porque se você não vive as coisas, as questões em você e não está se trabalhando, não está entendendo o seu sistema de crenças, sinto muito, você vai projetar no outro. E o outro é inocente? Não, o outro está servindo ao seu sistema da mesma forma que você serve ao sistema dele. Então, provavelmente, este outro também tem lá algumas inscrições sobre infidelidade, traição e coisas mais, né? Então, não é um que leva o outro. Eu tenho duas pessoas para se relacionar. Essa tem um monte de sistema de crenças aqui. E essa mais um outro monte. Com certeza, algo do inconsciente dessa atrai o inconsciente dessa e as duas se casam, que é uma beleza, né? E aí uma vai reforçar na outra todas aquelas crenças que já existem, né? Então, a profecia autorrealizante seria isso. Eu acredito que uma coisa... Tem um exemplo que eu gosto muito de dar no meu consultório, que eu li num livro uma vez, não lembro de quem, acho que é do Eucaim. Ele fala que é assim, alguém lança um boato, amanhã a gasolina vai acabar. Alguém fala que fiquei sabendo que amanhã a gasolina vai acabar. E isso se propaga, né? E aí, o que acontece? Todo mundo corre pro posto de gasolina para poder abastecer, afinal de contas a gasolina vai acabar. E aí, o que acontece? A gasolina acaba. Então, a gasolina acabou porque eu falei que a gasolina ia acabar. Ou porque ela ia acabar mesmo, né? A profecia se realizou. Eu falei que ia acabar, não ia? Então, será que fui eu que provoquei isso? Falando isso? Percebe? Então, é isso a profecia autorrealizante. Nós temos este poder. E não duvide do seu poder, do poder que você tem. Inclusive, é ótimo que você acredite nele, porque o mesmo poder que você tem para criar coisas que te fazem sofrer, que te deixam na infelicidade, você teria para fazer o contrário. Só que primeiro você precisa aceitar e compreender isso, o seu sistema de crença, o que é. Porque se você também não mudar e não acreditar que coisas boas podem acontecer, que você merece ser feliz e que, né, merece amor, enfim, tudo isso aí merece prosperidade, abundância, se você não mudar o sistema de crenças, infelizmente as coisas vão continuar se repetindo e você vai criando profecias para que elas se realizem na sua vida. É isso que eu queria dizer sobre profecia autorrealizante. Eu ia emendar já um outro assunto, mas eu acho melhor a gente deixar para outro vídeo para não ficar muito longo. Eu acho que deu para entender essa dinâmica. Tem uma coisa aqui que eu acho que dá pra gente falar
da profecia autorrealizante, só para a gente fechar. De modo menos espetacular que nas histórias descritas, as pessoas sabotam a si mesmas o tempo todo, assim que chegam ao auge do sucesso. Fazem isso quando o sucesso colide com suas crenças implícitas sobre o que é apropriado para elas. É assustador ser arremessado para além dos limites garantidos pela ideia que se tem de si. Se um autoconceito não pode acomodar um dado nível de sucesso, e se o autoconceito não muda, é previsível que a pessoa dê um jeito de se auto-sabotar. Então, não adianta. Se você não avalia o que está lá, o que é o padrão que você repete. O inconsciente, gente, ele é nosso melhor amigo. Então, se você está repetindo situações na sua vida, oba, é hora de olhar para elas e ver qual é o aprendizado. Porque o inconsciente, ele quer assim, ele quer passar de ano. Você não repete para você tentar consertar aquele erro e depois e passar de ano? É isso, ele quer passar de fase. Só que é claro que existe um medo ali, né? Afinal de contas, o meu conhecido é isso que eu tenho escrito aqui no meu sistema de crenças, que eu não mereço ser feliz, que não existe prosperidade, que eu nunca vou vencer na vida. Essas coisas que estão aqui são as únicas que existem para você. Então, é difícil mesmo atravessar isso, porque é como se fosse rumo a um abismo, ao desconhecido. E às vezes é melhor eu ficar na dor e no sofrimento de algo que eu já conheço do que me aventurar em algo que eu não sei onde vai dar, né? Pode dar em qualquer coisa, pode ser mais sofrido? Pode, mas também pode ser bem melhor. Então são esses riscos que a gente tem que começar a ter, a criar na nossa vida, de enfrentar o desconhecido, de avançar, de ir além, de avaliar mesmo o nosso sistema de crença, aquilo que a gente acredita e romper essas barreiras. Porque por mais amedrontador que seja, nada pode ser pior do que o sofrimento, a situação difícil, angustiante que a gente já vive, né? Então é tentar abrir mão mesmo disso, soltar essa situação para a gente conseguir ir além, tá? Então espero que vocês pratiquem essa questão de rever o nosso sistema de crença e comecem a perceber como que a repetição, né, acontece nas nossas vidas, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a gente continua falando sobre isso. Eu tô devendo exercício, né? Eu vou dar, tá? Podem ficar tranquilo que eu vou passar um exercício já para vocês, mas eu acho que é legal a gente entender essas questões aí que perpassam toda essa questão da autoestima e da baixa autoestima, tá? Então, beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!